Boa noite, tudo bem? Cadê a animação da aula? Animar, gente, vamos animar? Vai, todo mundo, se todo mundo já sabe boa noite, fala boa noite, Libras. Isso, boa noite. Oh, oh, boa noite. Isso! Hoje, gente, é muito animada, tá? Sim. Vocês já me conhecem? Já me conhece? Não! Alguns sim! Alguns falaram sim, alguns falaram que não. Então tá. Eu vou apresentar rapidinho antes de começar a aula. Primeira coisa para eu falar para vocês. Tudo que eu tô falando no português, na voz, no português, tá igual a Libras. Tá? Então, a língua que eu tô falando no português não é o português correto, não. Tá? É escrito na Libras. Só para vocês entenderem e para vocês seguirem a Libras e o português junto, para vocês pegarem os sinais. Tá? Só para vocês perceber os sinais e a Libras junto e com o português. Tá bom? Eu sou surda. Eu falo, eu uso o implante, tá? Faço uso de aparelhinho de implante qualquer, o implante e o aparelhinho normal. Eu sou 100% surda. Não escuto nada sem os aparelhos. Então, eu sou professora universitária, trabalho na faculdade e também professora rapidinho, tá? Eu vou fazer devagar para vocês entenderem o que eu tô falando, tá? Pode copiar. Fica à vontade, gente. Vocês copiarem de mim. Os sinais. Pode me perguntar o sinal que vocês não conhecem, tá? Se eu fazer o sinal da Libras aqui agora, se vocês não conhecem, me pergunta, ok? Ok? Combinado? Combinado? Combinado. Ok? Falando novamente. Eu tô fazendo igual. Libras e falando da mesma forma, né, Libras? Tá? Por isso eu não tô falando português correto, não. Tá bom? E eu agradeço o Tefes Júlio. Júlio me convidou hoje à aula. E a aula de hoje é muito especiais, tá? Muito especial, especiais, tudo muito especial a aula. Eles vão aprender alguns sinais religiosos e tem reação de história. É uma história. Vocês vão amar a história. Mas eu sei que vocês conhecem já conhecem já a história. Vamos lá aprender? Aproveitar. Vamos lá? Vou abrir. Peraí, eu esqueci de apresentar meu sinal. O meu sinal, gente, é a letra A, o alfabeto A. E é aqui na testa, aqui, ó. Como se fosse simulando sinal de refrigerante. Você já sabe refrigerante? Assim, ó. É refrigerante. Então, o meu sinal é a Sandra. Isso, tô isso. Vocês vão fazer igualzinho. Isso, a Sandra. Qualquer dúvida, senhor, não de dúvida, do pescoço, dúvida. Lembra, se eu te perguntar, ó,
significa perguntar pra você. Se eu fazer pra dentro, perguntar pra mim. Eu tô fazendo pra mim, olha aqui, ó. Me pergunta. Pergunta, tô fazendo pra dentro, então vai perguntar pra mim. Se eu fazer uma pergunta, por exemplo, pra Maria, eu vou perguntar a Maria. Exemplo. Então, qualquer dúvida, perguntar pra mim, tá bom? Tá bom? Eu sou estudo do Bibadal. Eu falo o português e falo a Libras junto. Eu gosto, eu gosto. É um pouco difícil, às vezes confunde, mas eu amo, tá? Vamos lá, a aula de hoje. Eu vou abrir o slide para vocês seguirem e ter observação também, tá bom? Deixa eu abrir aqui. Vamos lá aprender? Todo mundo está conseguindo viver bem, bem, tá bem, ótimo, ótimo. Então vamos lá. Então, hoje, né, é o dia, nós vamos começar a aula do curso, né, de Libras, referência o quê? Religioso, tá? Esse significa sinal de religião, religioso, todo sinal que tem relação de religioso, religião, tá? E hoje eu escolhi uma história. Uma história. Nós vamos aprender os sinais, tem referência da Bíblia de Deus. E também nós vamos aprender a história, como se fosse o ensino dentro da escola dominical. Você já teve escola dominical? É como se fosse uma aula, tá bom? E o que que a gente vamos aprender hoje? O que que nós vamos aprender hoje? Nós vamos aprender sobre a arca. Lembra-se, vocês lembram sinal de barco? Peraí, deixa eu abrir aqui. Lembra sinal de barco? O barco. Isso! E o Noé? E o Noé? Esqueceu? Então, o sinal de Noé é o alfabeto N. N. Os dois N, gente, ó. Noé. Simulando sinal de barco. O barco. A sinal de Noé. Noé. Entenderam? A arca de Noé. Hoje nós vamos aprender. Tem texto, tem texto, tem a foto e tem os sinais, tá? Dos lados. Primeira coisa, nós vamos estudar a imagem. A imagem. A primeira coisa da aula. E depois observou o desenho. Sabe o desenho? Você lembra do desenho? O desenho. O desenho, isso, o desenho. A primeira coisa vai ver o desenho e depois os sinais da história, tá bom? Deixa eu abrir o desenho aqui para vocês verem. Aqui, ó. Então, gente, ai, o desenho.
O que que vocês vê no desenho? O que vocês vê? Eu quero que vocês fazem libras. O que vocês souber. Ou você pode escrever no chat, no chat. Ah, o que que você vê no desenho? Isso. A primeira coisa que eu quero que vocês observem, a gravura. Por quê? Por quê, gente? A gravura, o desenho, é importante porque nós vê e temos o quê? Imaginação. Imaginação. Isso é de imaginação, ó. Imaginação. Por quê? O surdo ele não sabe muito o português. E é difícil, concorda? Então, nós surdos observa o desenho primeiro, depois vê, faz assim. Eu vejo o barco, eu vejo o homem pintando, parece pintando. Na primeira gravura. Na segunda, eu vejo um homem matando. Olha aqui, ó, matar, olha aqui, ó. Matar. Matando. Significa o quê? Pecado. Olha aqui, ó. Pecado. É o sinal de pecado. E daí isso, o sinal de pecado. Significa o quê? A história. Vai. Muitas. Houve pecado. Agora eu vou fazer a pergunta para vocês. O que vocês observam? O que mais? Quero ver esses sinais. Deixa eu ver. O que vocês verem? Pode ser algumas palavrinhas simples. Pode. Pode ser ver no chat. Chat pode. Chat português. Se vocês ainda não souberem ensinar, eu ensino. Não, Rose. Rose. Não consegue escrever, não? No chat. No chat. Dá pra colocar no chat. Oi, gente, eu falei oi pra vocês. Pode escrever, gente. O que você observa no desenho? O que você vê? O que você imagina que está acontecendo? Ah, PVs fez move, o quê? Bebê, isso, certo. Bebê, bêbado, seus bêbado, olha aqui, ó, bêbado. Sim, a Rose. Ah, desativado. Não, Rosa, é pelo chat. Tá desativado? Não. Pode bloqueado? Ah, então tá bom. Pode fazer digitação. Continua. Tô com problema? Ah, tô com problema, então tá. Então vamos achar o chat. Se vocês quiserem digitalizar, pode também. Tá bom, obrigada, você me falou. Obrigada. Então, gente. Então, eu vou continuar. É melhor, porque é difícil de escrever no chat. Então, o que que eu tô falando para vocês? E nós precisamos, primeiramente, observar a gravura para entender, ter imaginação. Então, vamos lá o que está acontecendo na primeira gravura. Ai, um monte de homens em pé. Olha para vocês verem. Gente, chat está livre. Chat está livre. Conseguiu! Obrigada! Gente, aí, coloca o chat aí. É da primeira gravura, da primeira e segunda gravura. O que vocês observam? Muito pequena?
Muito pequenininha. Deixa eu tentar aumentar aqui pra vocês. E agora? E agora? Isso, aí falou com o homem trabalhando. A gente, o homem trabalhando. Isso, quem é o homem? Quem é? O Noé, o Noé. Isso, não dele, Noé. A cor da parede preta ou preta, lembra preta? Escada, madeira, isso. A foto pequena, não problema. Barco. Isso mesmo, gente. Isso. Então, o que eu estou ensinando para vocês é uma estratégia como vocês vão no futuro. Ensinar como se fosse surdo na sala de aula. Vocês perceberam que a aula é tão simples. Nós precisamos ter imaginação. Imaginação. Então, vamos lá, vamos voltar. Madeira, confiança. Isso, fé, fé. Isso. Obrigada pela aula, moça. Então, gente, o sinal de fé, o Noé tinha fé, tinha confiança. Isso! O Noé está construindo a arca. Obediência, isso. Então vamos lá, vamos voltar para o slide. Isso mesmo. Então, a primeira coisa da aula, nós precisamos ter observação na imagem. Para ter imaginação. Por quê? O surdo não consegue ler o português corretamente. Nós temos muita dificuldade. Então, nós precisamos ensinar o sinal e a palavra português. E vamos lá voltar para os lajes agora. E vamos ensinar os sinais e depois nós vamos voltar para o texto. Para vocês perceber como é que é e como nós fazemos nas Libras. Tá bom? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Essa parte aqui eu já ensinei para vocês. A arca. Deixa eu ver se eu diminuir aqui. A arca. A arca, barco, tudo é o mesmo sinal. Você lembra? Igual, igual. Os sinais é igual. Barco. Navio. O navio, o barco é o mesmo sinal. Nós usamos. Então, a arca de Noé. Vocês já aprenderam. E o Noé, né? Que a configuração é o N. Noé. A imagem é muito pequena. Então, eu já vou colocar aumentar. Pessoal, depois vocês vão ter acesso ao PDF. Se vocês ficarem interrompendo a aula dela o tempo todo, falando que a imagem está pequena, a imagem fica pequena mesmo, é igual nas aulas de segunda. E agora, se Foque vocês nos acham que é sinais que ela está pequeno? É ensinando. muito pequeno mesmo. Pequeno, você acha pequeno? Ô, pessoal, José. tá normal, Alessandra. Pessoal, vamos focar na aula, nos sinais que ela está Precisa usar o computador ensinando. Aí, ou se vocês televisão, é ficarem melhor para assistir. passando Ah, é problema, vocês vão normal. apresentar, prestar atenção na aula, pelo amor de Deus. O foco é o que ela está falando. Ela está ensinando os sinais, vocês precisam prestar atenção nos sinais. Aí vocês não estão prestando atenção nos sinais. É os sinais, é a aula, é a experiência de uma surda, advogada, formada, está aqui dando aula para vocês e aí vocês estão procurando detalhes. Pelo amor de Deus, vamos focar na aula. Prestem atenção na aula para vocês absorverem o que ela está ensinando. Ela está falando sobre a Arca de Noé. É um assunto que vocês conhecem.
É um assunto que vocês já sabem como ouvinte. Vocês vão ver como isso é tratado na língua de sinais. A imagem depois é compartilhada com vocês lá no grupo. Vocês vão ter acesso a ver depois. Então, não foca agora na imagem, não. Vamos focar na Alessandra, vamos deixar ela dar a aula dela. Alessandra, não É melhor preocupa com o chat, não. Só segue a aula. isso. Eu também não preciso preocupar com slide, não. Eu também estou fazendo igual. Observe para mim, é o mais importante. Porque eu tô fazendo isso, tô fazendo a Libras igual do slide. E eu tô fazendo sinais a mais. Vocês observar o sinal. Pode me perguntar, tá? Ok? 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 Então vamos lá. Vamos lá. Obrigada. Tranquilo? Vamos lá. E a gente já aprendeu a que não é? E, gente, vocês precisam tá? Depois eu vou voltar pro texto. Nós vamos dar a tradução e a interpretação do texto, tá? Ok? Peraí, eu vou pro próximo. E o sinal de família, que a gente já sabe da história da família. Isso! Oh, já sabe, né? Isso, família! Isso mesmo, parabéns! Isso, e é uma pessoa. 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 Eu já vi também o surdo usando assim a pessoa. José, José. Eu já vi o surdo usando pessoa, um dos dois. Então, e vocês fizeram usar uns dois. Pessoa, configuração P, pessoa ou pessoa. Pode, tá? É variação linguística. É, linguística. Vocês vão ver alguns sinais diferentes. Diferente, ó. São diferentes. Algum sinal diferente. Diferente. Vocês podem ver algum surdo fazendo sinal diferente. Então, isso significa o quê? É variação linguística. Ó. Linguística, cara. Ó, língua linguística. É variação da língua. Do lugar. Tá? Ok? Então, é isso. A pessoa já foi. Agora, chuva. Gente, tem um nível. Aumentativo e diminutivo. Lembra? Ah, aqui, ó. Tá chovendo normal, você, ó. Chuva. Chuva, normal. Agora você falar dilúvio. Como é que eu faria? Aumentou. Oh, a expressão, gente, tem um movimento de expressão. Isso significa que é aumentativo, né? Porque está chovendo muito. Então, é um nível só. Relâmpago. Aí, relâmpago. Tem a expressão. Significa dilúvio. Isso! Precisa fazer uma expressão facial, é importante. Significa o quê? Aumentou. Tá chovendo, é aquela chuva muito menos. É um dilúvio. Agora, se você vê, por exemplo, tá chovendo. Então tá chovendo normal, chovendo. Fraco. Só. Agora, se você dilúvio, precisa expressão. É aumentativo. Tá bom? E sempre que nós precisamos usar a expressão para poder apresentar trocar sentimento. A gente, os surdos vê a expressão porque vê que nós troca tem um sentimento emocional, entendeu? Se eu falasse, olha, 40 dias, 45 dias, chuva. Aí fica esse sentido, entendeu? Agora você vai dizer 45 dias, nossa! Significa o quê? Aí a gente tá entregando a,
Sim, é um sentimento que tá chovendo tanto. Muito, tá chovendo tanto. Então é por isso que é importante que nós temos que entregar a expressão, o sentimento, a expressão corporal. O corporal é importante, tá? É que você vê a diferença de chuva, de dilúvio. É diferente, tá? Agora vamos errar no outro. Esse não é de arco-íris, né? Você já conhece isso, ó. Arco-íris. Arco-íris. Isso, arco-íris. Bonito sinal, né? Bonito sinal. Achamos. Porque várias cores, nós temos cores, ó. Cores, cores. Arco-íris. Acho tão lindo. Lindo, né? Vamos lá. Próximo. É terra seca. Olha só. Terra, terra seca, só. Aqui, ó. Terra. Assim, ó, gente, ó, devagar, vamos devagar pra você. A configuração bem assim, ó, olha a mão. Eu vou fazer assim, ó. Agora eu vou colocar, faz a cruz da mão, só. Então, deixa eu ver. Terra. Gente, ó, olha aqui, de novo, deixa eu devagar pra vocês, assim, ó. A configuração na mão, assim. Aí vocês cruzam, e começa a formar esse X. Aí vocês deitam assim, ó. Isso, certo. Isso. E terra molhada? Ah, terra molhada, como é que é? Contar, né? Terra molhada. Molhada. Por exemplo, assim, ó, chuva, nossa, terra molhada. Assim, ó, molhada. Só movimento de aqui, ó. Isso. Eu chuva. Entendeu? Você não vê que eu não quero. Eu chuvo na terra, mas não quero andar, entendeu? Eu pensar em algum texto, informando as frases. Informando as frases, entendeu? Agora assim, ó. Terra, negócio, entendeu? Vamos lá, voltar. Agora, animais. Eu sou de animais. Como é que é? Ah, lá, Francisca, isso, Francisca. Oh, ah, isso, porque faz vários, porque esse se tiver o quente, não. Ah, normalmente tem o outro também, esse leão. Tem também. Mas usamos, aqui em Minas, usamos esse leão assim, tá? E agora, por exemplo, aqui, ó, leão, vários, significa o quê? Todos os animais, entendeu? Por exemplo, a fruta, que ó, mas são vários, são frutas, entenderam? Então, mas são várias frutas. Então, a maçã faz parte da fruta, entendeu? Então, eu vou comer maçã. Mas você gosta de fruta? Tudo depende do contexto, tá? O que você for falado, o que você for falar. Por exemplo, eu gosto de comer fruta. Qual fruta você gosta mais?
Ou eu gosto de comer maçã gostoso. Isso é gostoso, assim, ó. Isso tudo depende, sim, do contexto que você for fazer a frase. Entendeu? Então, porque explica pra vocês, é fruta, várias, é fruta. Você vai dizer uma música geral, vários animais. Animais. É dois, gente, assim, ó. Isso. Oh, animais. Isso. Eu falei, gente. Tá observando vocês, vocês fizeram certinho. Próximo, vou pro próximo agora. Então, gente, no texto, no texto, ele tá falando o quê? Tudo que eu acabei de falar agora, tudo depende do contexto. Você lembra que eu acabei de falar agora? Então, o caso, sinal de casal, o sinal, por exemplo, casal é humano. Então, numa história, tá falando o casal é do animal. Entendeu? Não é assim, é a fêmea e o macho. É o casal do animal, dos animais, né? Então, Alessandra, eu uso. Não é casal. Porque isso aqui, esse sinal casal, é casal. Por exemplo, eu e a Alessandra sou casada. Os dois é casal. Tem relação, tem referência do humano. Então, a gente está falando do animal. Como é que eu faria? Como eu faria? Tudo tem a ver o quê? Me fala. Vem falar a palavra classificador. O classificador. Isso tem relação com o classificador. Eu faço assim, ó. A fêmea e o macho. Animal, só. Casal. E eu uso esse é o classificador. Se vocês fizerem de outra forma, pode. Mas precisa ter relação e referência da história. Por exemplo, eu falo assim, dois casal, mama, macho, animais. Não, fica estranho, entendeu? Que é casal, não combina a história. Nós precisamos pensar em estratégia usando o classificador. Assim, ó, o animal. Já faz, olha aqui, ó. Não precisa usar casal, nem fêmea, nem macho, ó. Isso já mostra uma fêmea e um macho. Aí as histórias de Noé falam o quê? Precisa dois casais, né? Casais, dois, mesmo e fêmea, porque o homem, a mulher, a família de Noé. Então, a gente tá falando que o animais precisa dois animais, né? Então, eu uso esse aqui, não, quer dizer, esses casais têm relação mais com o humano, casais, pessoa, homem, mulher casado, e eu uso o classificador assim na história. Depois nós vamos ler o texto junto, tá bom? Tá bom? Para vocês perceberem o porquê que eu uso o casais assim. Isso. Próximo. O macho e a fêmea. Diz o macho e a fêmea. O macho e a fêmea. Viram como que eu uso? Eu vou botar na história para vocês verem. O batumê.
Como é que eu faço? Como é que eu faço aí? Como é que eu faço aí? Mas tu tem reação o quê? É, que usa preto lá no Noé, que usava pra pintar na arca própria, aí da história. Então, mas tu é o quê? Sei lá, o que eu tipo pintar. Ah, já. Também você pode distribuir um pincel, gente, pincel. Então, como é? Não, gente, é movimento de lento. Só. Isso. Próximo. Matar, Jesus, eu falei assim, eu ensinei pra vocês. Matar, facada. Gente, olha aqui a fazer de faca. Faca, faca. Mas ela tá falando matar. Então, tem essa de matar aqui usando a faca, né? Então, matar. Então, matar um monte de gente, ó. Pá. Então, essa gente é matar, então, só. Pá. Isso, como é que vocês fazem matar assim, ó? Eu dou, por exemplo, se eu vou só de vontade, olha só. Vontade de eu matar, só matar. É sempre, tá? Não é verdade, não. Vamos lá. Violência. Violência. Como é que vocês fazem? Você está vendo aí? A violência. A violência. O sinal de violência é aqui, gente, olha. Aqui, ó. A violência. Então, ó. Mas tem expressão da gente, ó. Por exemplo. Nossa, eu sempre falo, a gente sempre fala assim. Nossa, eu quero de nossa, olha aqui, ó. Nossa, vi violência muito. A expressão que eu fiz, ó, nossa, eu vejo muita violência. Isso, essa gente, ó, aqui na atenção. Hoje eu agora, por exemplo, o mundo tá muita violência grave. Olha aqui, ó, grave. Precisa fazer expressão. Tô vendo vocês já estão fazendo. Precisa. Eu preciso essa vergonha, né? Um pouco de vergonha, mas nós precisamos pra chegar. Até eu tenho vergonha, mas é normal, gente. Nós precisamos entrar na frente do espelho, assim. Não, nossa, os doces. Não. Se eu fizesse doce sorrindo, parece que dor de verdade. Não, é preciso, por isso que eu falei pra vocês. Precisa usar expressão. Aí você está interpretando, por exemplo, você está interpretando ou comunicando com os filhos. Você falando assim, tô com dó rindo, dó. Mas aí chega assim, tá com dó, mentira, tá com dó, você tá rindo. Não parece. É por isso que é importante utilizar a expressão oficial. Você dó, cabeça, dó, ruim, ruim. Por isso, e da expressão da gente, isso tem muita percepção da expressão. A expressão da gente é de relação com o emocional. E nós sentimos, entendeu? Você, é como se fosse você tá se entregando aquele sentimento da Libras. É muito importante. A primeira coisa da Libras é a expressão. Primeiro precisa entregar aquelas pessoas. O estudo tem mais carência. Na carência e o que você for a interpretação da Libras.
e que você está comunicando com pessoas surdas. Então, mano, então eu quero que vocês, um pouquinho, gente, por favor, um pouquinho, usando expressão, para poder praticar mais pelas próximas aulas. Você já sabe como é que é. Já comecei a ter aquela liberdade, vergonha, vergonha acabou. Vergonha acabou. É, vamos lá. Faça mais um para a gente voltar lá no texto. Gente, agora a discussão. A discussão, tá? Discussão, tipo assim, por exemplo, eu e o Creito, eu queria já, assim, ó, configuração. Eu Creito, dos dois, ó, discussão, discussão. Essa discussão, gente, coloca a mão aqui, só. Ah, é o movimento, senhor. É a discussão. Essa mão aqui tem que ser apontada para a pessoa. Na frente de mim. Gente, aqui para trás. Gente, olha aqui, olha. Senhor, discussão. Agora briga. Briga. A minha irmã. Viu, gente? Briga. Meu chefe. Briga. Eu brigo com meu filho, por exemplo. Filho. Ô, filho. Meu filho. As pessoas curvadas, assim, ó. Mas é uma cara de raiva, sabe? Porque eles estão brigando. Então precisa ter cara de raiva. Então, raiva mesmo. Isso, Mayara, isso aí. É Fernanda, isso aí, Fernanda. Não. Então a gente tem que se entregar a esse pessoal, isso é importante. É importante. Agora vamos lá, voltar no texto. Vamos voltar no texto agora. Vamos lá. Eu vou fazer um sinal para vocês, tá? Deixa eu diminuir a tela aqui para me ler. É, então, está vendo esse texto aí? Eu vou ler. Eu vou ler. E na Libras, na própria língua, a língua do surdo, tá? Não vou ler português finalizado, não. Português finalizado, não. Eu vou fazer de acordo com eu entendo que eu faço na Libras, tá? Então, vamos lá. Os termos de obediência. Obediência. Se eu obedecer, gente, olha, obedecer, obedecer. Aí ele fala assim, Francisca, me obedece, tu vai fazer pra mim. Peraí, é um exemplo, tá, gente? Ele fazendo pra mim. Tô pedindo aí a Francisca me obedecer. Então, a mesma coisa de perguntar, você lembra que eu falei, fazer pra dentro, você lembra? Perguntar, faço pra dentro. Eu obedecer é a mesma coisa. Aí eu pensei assim, ó, obedece, obedece, obedece. Eu sou perfeita a obedecer a você. Você obedecer pra mim. Obedece. Isso, ó, bota pra dentro, ó. Tô chamando a atenção da pessoa pra obedecer pra mim. Agora, eu falo, obedecer, obediência, tudo é o mesmo sinal, tá? Nem as palavras difíceis que fala da mesma, tem igual significado, significado, tudo é o mesmo sinal. O português é muito difícil, gente. Nossa, tem várias palavras, mas significado igual. Então, a Libras é simples. Parece todos, pode ter todas as palavras igual, mas o sinal foi igual. É simples, é mais fácil de entender. Devagar? Desculpa, gente, não tô devagar agora. Desculpa, é absurdo, nem costumo falar rápido. Desculpa, gente, eu vou falar devagar agora, mas mais devagar. Então, nós, o surdo, a gente, eu vou explicar para vocês, e nós usamos tudo, sinal, tudo igual.
o português tem palavras várias, mas o significado é igual. Então, o sinal tudo é igual, é fácil, simples, simples. O português nosso inventa palavras, mas o significado é igual. Então, em obediência, a gente vai fazer obediência assim. Ele obedece, é obediência, tudo que tem razão disso. Então, obedecer a você, obediência, obediência. E me obedecer, obedece. Me obedece. Te obedece. Isso. E é a mesma coisa de ajudar. Já ajudar, me ajuda. Lembra? Já aprenderam? Já aprendi. É a mesma coisa. Já te obedece, ele me obedece. Obedece, obedece. Não pode, por exemplo, não pode. Não pode, entendeu? Então, a história está falando o quê? A obediência da arca Noé. Isso, vai lá, já vez. A obediência. A história da arca de Noé. Isso! Não, são ótimos. Então, lá de baixo. É a história da arca de Noé. Se puxar a palavra, a arca de Noé, você vai aprender como Noé, a família, obedientes a Deus. Pode dar. E como é que é a família foi obediência a Deus? Entendeu? Isso. Então, vocês podem ler a história de Noé na Bíblia e Gênesis. Você lembra o de Gênesis, cara? Gênesis é o G. O alfabeto G, todo mundo fazer. Simulando o sinal de comércio. Você lembra o sinal de comércio? Ó, comércio. Comércio. Então, o Gênesis, esse, gente, é o G. Esse é o Gênesis. É o Gênesis. Gênesis. Eu sei os comércios, comércio, assim, ó. Comércio, Gênesis. Entenderam? Isso. É capítulo 6. Deixa eu ver, isso, capítulo 6, versículo 1. Isso, Francisco, isso. Capítulo e versículo. Capítulo, versículo. Isso, o versículo pequeno, o capítulo maior, versículo pequeno. Isso, isso, capítulo 6, versículo 1 até, até Gênesis, capítulo 9. Isso, até 17. Isso, fizeram certinhos números. Oh, palmas! Então, de parabéns! Vamos lá. Vamos novamente. Agora, peraí. Aí o texto. Agora o texto do lado da gravura. Então, vamos lá. O Senhor. Só, o Senhor.
Senhor. O Senhor é quem? Quem é? Quem é o Senhor? De Deus. Vocês podem usar o Senhor ou Deus. Não é livre, pode. À vontade, é livre. É livre. Livre. Tá? O Senhor viu os pecados. Pecado, olha só. Gente, eu vou ler o português, olha pra você ver. O Senhor viu a perversidade dos homens tinha aumentado na terra. Significa o quê? O Senhor, Deus viu que o pecado no mundo foi aumentando. Entendeu? É isso que quer dizer dessa parte aqui. Isso tem em português. Como é que eu faria na Libras? Então você vai ter que fazer de uma forma mais fácil para o surdo entender. É mais fácil, assim, gente, ó. Mais fácil. Fácil, só fácil. Fácil pro surdo entender. Porque se ela gira, tá, gente? Gira, gira, tá? Se, então, se o surdo não entende, não entende. Então você precisa pensar, vou tocar as palavras mais fácil pro surdo, entendeu? Então, vamos lá. O seu Senhor viu aonde? Viu na onde? Na terra, na terra. Ou só na terra? Não. Na terra. O mundo, no mundo, no mundo. Deus só viu pecado aumentando no mundo. Aí o Deus ficou o quê? Triste, porque o pecado aumentando. O pensamento dentro do coração, o coração, sinal de coração, ó, sempre, sempre, pensamento mal. Mal. Isso, mal. Aí, até o quê? Deus arrependeu, olha aqui, arrependeu. Tipo joinha, gente. Arrependeu de ter criado. Tipo assim, gente, criado o homem. Porque Deus ficou triste, né? Coração, pensamento, sempre mal, pecado, muito. Tipo mais, ó. Porém, mais, Noé é o homem justo. É a mesma coisa correta, olha aqui, ó. Faz assim, ó. Justo, justo. Isso, justo. Diferente dos homens pecadores. Isso. Então, Deus, olha só, decidiu, isso, gente, olha aqui, ó, decidiu, decidiu destruir, é tipo assim, acabar, né, de destruir, a expressão, destruir,
a terra e salvar. Deixa eu salvar, cara. Salvar só, só, só família. Não é. Isso não é, assim, ó, não é assim, ó. Não é do de cruzado. Não é. A esposa, a esposa e três homens, filhos. Ó, filhos. E também a Nora, a esposa dos filhos, né? São noras. 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 Entendeu? Entenderam? É, gostaram? Gostaram? Esse aqui é a primeira parte da história. E tem mais. É longa história. E é gostoso, né, gente? Gostoso aprender. Aprender. Que legal, né? Diferente. Então, vamos dar rapidinho um resumo que a gente aprendeu na primeira parte. O que que vocês entenderam? Só na Libras. Só na Libras. Vamos lá. Vamos lá. O que vocês gravaram hoje, na aula de hoje? Triste, Fernando, triste, homem, pecado, barco, não é? É Deus, acabar, ameaçar, isso, terra, isso, assim, gente, ameaçar, acabar, ameaçar, acabar com tudo. Gente, acabar, ameaçar, destruir a terra, só destruir. Deixa eu ver, mas o que, mas o que, o que você novo? Ela, Fernando, decidir. Isso. Lindo, seca, terra seca, isso. O planeta, né? A chileadora, deixa eu ver a chileadora. Isso, Betu. Isso, mas o quê? Camila, Maria, isso mesmo, isso. Obediência. Na primeira parte, fala o quê? Deus ficou triste, né? Ai, gente, como que eu falei da Lívia? E Deus viu o mundo. Olha aqui. Sempre, sempre, sempre pecado. Só não é o que? O homem justo. Justo. Ele sempre, sempre obedecia quem? A Deus. Deus é gesto maravilhoso, mas é linda história. Eu gosto muito. Gosto muito. E vocês? Gostou também? Já tá finalizando a aula já? Vou perguntar, porque já dá tempo, né, gente? Já? Então, gente, você tem alguma dúvida da aula de hoje? Alguma dúvida? Fique à vontade para perguntar. Infelizmente, né, a aula passou tão rápido, a aula passou tão rápido. Então, eu queria continuar mais o tempo. Quem sabe no futuro a gente organiza mais, se Deus quiser. Qualquer coisa, pode me pedir um mensagem. Eu mando para vocês. Eu vou pedir eu vou mandar para eles. Eles mandam para vocês, tá? Alessandra, Obrigada, de nada.